E aí você já parou para pensar como seria chegar num hotel de luxo e não ter absolutamente ninguém na recepção para te atender? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça num contraste fascinante que está redefinindo o setor de turismo. De um lado, a gente tem todo aquele hype global da quarta revolução industrial, prometendo um futuro de pura ficção científica. Do outro lado, a realidade nua e crua do dia a dia nos hotéis de luxo. A grande sacada aqui é descobrir até que ponto essas inovações na hotelaria já são uma realidade prática na operação e até que ponto isso ainda é só um sonho distante. Vamos analisar os dados e desvendar o que realmente está acontecendo nos bastidores. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar rapidinho pela quarta revolução na hotelaria, ver os hotéis inteligentes pelo mundo, focar no caso local, dar uma olhada no front office e quartos e, por fim, entender as barreiras para a inovação. Ponto número 1. A quarta revolução na hotelaria. Certo? Bora mergulhar nisso. O que significa de verdade essa virada de chave tecnológica? Não é só colocar um computador mais bonitinho na recepção, sabe? É uma revolução na essência de como o serviço é entregue. E o motor dessa mudança toda tem nome e sobrenome. É o novo turista. Esse perfil quer serviços não tradicionais, quer resolver tudo na tela do celular para ontem. Mas tem um detalhe sensacional que muda tudo quando a gente fala de responsabilidade social, relação ambiental e meios de hospedagem. Esse novo turista tem uma consciência ecológica gigantesca. Ele prefere investir o dinheiro dele em hotéis que usam a tecnologia para reduzir o impacto ambiental, tipo um sistema inteligente que desliga o ar-condicionado quando não tem ninguém no quarto. A tecnologia deixa de ser só conveniência e passa a ser responsabilidade social na veia. E para dar conta de agradar essa galera super exigente, a indústria se apoia em dois pilares que a gente precisa diferenciar bem. De um lado, a famosa inteligência artificial. Pensa nela como o cérebro da operação, analisando um mar de dados para personalizar sua estadia. Do outro lado, a internet das coisas, ou IoT. Isso é literalmente os objetos físicos conversando entre si via internet. Imagina o seu frigobar avisando o estoque que a água acabou, ou as luzes se ajustando sozinhas. Isso sim é a base das verdadeiras inovações na hotelaria moderna. 2. Hotéis inteligentes pelo mundo. Vamos ver como isso funciona na prática lá fora. Gente, quando a gente expande a visão e olha para o cenário global, os novos diferenciais em atendimento e na hotelaria parecem ter saído de um filme de ficção. Olha isso, em Boston, os hóspedes já abrem a porta do quarto com leitura de íris. Em Tóquio, você chega e quem te atende na recepção é um robô. Seattle usa sensores de calor para a equipe de limpeza saber se tem alguém no quarto sem precisar bater na porta. E em Budapeste, eles simplesmente acabaram com a recepção física. O conceito que rege tudo isso é o Low Touch High Tech, ou seja, a tecnologia de ponta com o mínimo de toque humano possível. No fim das contas, a ideia por trás desses hotéis inteligentes não é só ostentar inovação. O objetivo central é muito claro: antecipar o que o hóspede quer antes mesmo dele pensar em pedir. É o quarto que já te espera na sua temperatura favorita. É um valor gerado de forma silenciosa, fluida e extremamente eficiente. 3. O caso de Fortaleza. Hora do choque de realidade. Aí vem aquela pergunta de $1 milhão. Será que a nossa realidade local consegue acompanhar essa avalanche de robôs e chaves biométricas do mercado global? Ou o buraco é bem mais embaixo? Para entender os dados que vêm a seguir, a gente precisa contextualizar. Esse estudo pega a cidade de Fortaleza como base, mas a ideia não é falar só de uma região específica. Fortaleza funciona aqui como um laboratório perfeito que representa a hotelaria tradicional de qualquer grande polo de turismo no mundo. A gente está falando do mercado colossal de sol e mar, analisando estabelecimentos de 4 e 5 estrelas que, na teoria, deveriam ter bala na agulha para investir pesado nessas tecnologias. Só que aí, a gente bate o olho nos números e vê que o tipo de inovação que domina de forma absoluta é a de processos. Mas calma lá, não estamos falando de inteligência artificial de última geração, não. Na grande maioria das vezes, essa tal inovação de processos significou apenas colocar o sistema de reservas dos hotéis na internet e plataformas de busca. Super básico, concorda? Só que tem um porém. Até para fazer essa transição aparentemente simples, rola um trabalho exaustivo de elaboração e redação de normas e manuais. Porque para um sistema digital novo rodar sem dar problema, você tem que reescrever literalmente toda a padronização operacional do hotel. Não é do dia para a noite. 4. Front office e quartos. E quando a gente caminha para o balcão da recepção, o abismo tecnológico fica ainda mais evidente. Enquanto o mundo está correndo para o reconhecimento facial e totens onde o próprio hóspede faz tudo sozinho, a nossa realidade local mostra que a esmagadora maioria dos hotéis pesquisados ainda faz o check-in ali, de forma super tradicional, no balcão, no olho ao olho. O contato humano intenso ainda é a regra de ouro por aqui. E na hora de destrancar o quarto, esquece abrir a porta com o celular ou com a digital.
O padrão absoluto que a gente encontra ainda é aquele clássico cartão eletrônico magnético. Uma tecnologia que, só para constar, foi criada lá dos anos 1970, dividindo o espaço com algumas poucas fechaduras por aproximação. Tá, e a tão aclamada internet das coisas? A adoção é quase tímida. Tem ali um chatbot num site, um banco de dados guardando a preferência do hóspede e só. Nada de dar comandos de voz para o quarto ou ter um tablet no criado mudo. E olha que interessante como isso impacta uma das áreas mais vitais, que é a supervisão em hotelaria. Sem painéis da tal IoT mostrando em tempo real o que está acontecendo em cada quarto, se tem luz acesa, se a TV está ligada, a supervisão da equipe continua sendo na sola do sapato, fazendo longas rondas e verificações físicas corredor por corredor. É um gasto de energia gigantesco. A forma como a comunicação acontece ilustra muito bem aquele jeitinho de se adaptar. Enquanto hotéis de vanguarda desenvolvem aplicativos caríssimos e exclusivos, o mercado local pegou o WhatsApp e colocou na linha de frente do atendimento. Mas pasmem, 100% dos hotéis da pesquisa não abrem mão do telefone fixo do lado da cama. Isso significa que você precisa ter funcionários ali fisicamente tempo todo disponíveis para atender chamadas, em vez de deixar que sistemas automatizados resolvam as solicitações. 5. Barreiras para a inovação. Mas por que isso acontece? A gente precisa entender as causas raízes desse descompasso. E quando os pesquisadores perguntaram aos gestores o porquê, os relatos são de uma luta diária. Faltam recursos financeiros, claro, mas logo em seguida o gargalo é a falta de pessoal qualificado somada à alta rotatividade. Pensa comigo, como é que você sustenta um ecossistema cheio de tecnologia de ponta se a sua equipe está toda hora mudando e precisando de treinamento do zero? É praticamente enxugar gelo. E da porta para fora, o cenário não facilita. A burocracia, a legislação engessada e as montanhas de impostos simplesmente drenam o dinheiro que poderia estar financiando inovação. Os gestores reclamam muito da falta de um empurrãozinho de políticas públicas e de uma cultura que torne quase impossível a cooperação entre os próprios hotéis do setor. E essa tal dificuldade de cooperar leva a gente a um conceito econômico sensacional relatado na pesquisa: o problema do carona. O que é isso? Num mercado onde todo mundo quer engolir o outro, ninguém quer ser o primeiro a gastar fortunas trazendo uma super tecnologia e educando os hóspedes. A galera tem medo real de que o concorrente da rua de trás simplesmente espere a poeira baixar, copie a tecnologia e colha todos os frutos sem ter pago o pato dos custos iniciais. Aí, ninguém quer dar o primeiro passo. Mas olha só, o mundo continua girando e eventos globais não pedem licença. Uma das descobertas mais marcantes das fontes da nossa análise mostra como o jogo muda rápido. Durante a pandemia, a preferência pelo zero contato físico simplesmente disparou. Do nada, hóspedes passaram a preferir ser atendidos por robôs do que por seres humanos naqueles momentos de pico. É a prova clara de que os diferenciais em atendimento na hotelaria e a própria régua do que a gente acha que é um bom serviço podem virar de ponta cabeça de uma hora para outra. O que deixa a gente com essa provocação final. Nós vimos hoje o tamanho do abismo entre aquelas maravilhas tecnológicas lá de fora e os pesados obstáculos de grana e processos na nossa realidade local. Mas, com esse novo turista cada vez mais exigente ditando as regras, fica a pergunta no ar: a adaptação tecnológica vai deixar de ser aquele luxo exclusivo de hotel 5 estrelas? Será que, na verdade, isso já está virando, e muito rápido, a única saída para a sobrevivência do negócio? É um choque de realidades brutal que a gente com certeza vai continuar acompanhando. Muito obrigado por ficarem comigo em mais esse estudo e até a próxima!